Pronto. Oi? Eu estava Eu acho clicando muito ali bom. em adicionar, não vinha. Falei, nossa. Não, eu acho que eu tinha pedido logo no começo e foram entrando, as meninas Aham, foram entrando e o convite ficou inspirado. tem bastante gente. Tudo Fico bom? feliz, tudo bom. Muita honra ter Igualmente, você aqui né? comigo. Muito Imagina uma legal que a honra. gente conseguiu fazer isso, principalmente nesse nosso mês, né? Que é tão feminino de menopausa, de câncer de mama, de mil assuntos do nosso interesse total. Ai, a honra é minha, Adri. Super obrigada pelo convite. A gente conversa já há bastante tempo, mas a gente ainda não teve oportunidade, Pois né? é, de ficar cara a cara, né? Só assim, mensagens e Exatamente. videozinhos, etc. Então, eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece você, né? Mas eu gostaria que você se apresentasse, supondo que e me contasse algo assim que é seu, que defina muito a sua personalidade. Bom, hoje eu tô até sem óculos, eu não tive nem tempo, vou colocar sem óculos, parece que eu não ouço. É um negócio Ah, impressionante. eu te entendo. E eu só uso óculos para leitura, mas parece que sem óculos as coisas ficam meio perdidas. Então, eu acho que quem está aqui, na verdade, me conhece, né, já pelo perfil do Cool, que eu acredito que a gente entrou, Adri, praticamente na mesma época, né? Eu entrei em Sim, eu agosto acho que eu entrei alguns, sei lá, 2 meses depois, três, não sei, por aí. Eu entrei em agosto de 2018 e, na verdade, como eu sempre conto, foi a minha entrada no Instagram foi completamente despretensiosa. Eu não tinha ideia ainda do que eu estava fazendo. Eu criei um perfil, eu brinco sempre que era o auge da minha síndrome do ninho vazio. Foi bem quando minha filha ela se casou em abril de 2018 e foi fazer residência nos Estados Unidos. E muito Uhum. embora eu tenha um filho de 18 anos, ele estava no colegial, minha filha tinha ido embora e para mim foi uma ruptura muito grande. Eu demorei para me dar conta de que eu estava entrando num processo de depressão. Eu tenho uma carreira, eu sou juíza, estou ainda numa época que a carreira está bem, está estável, e eu me peguei muito inquieta, porque culminou justamente com meus 50 anos. Eu fiz 50 anos, minha filha se casou, enfim. Eu sempre gostei muito de ler, de filme, de série, e eu estava com muito tempo disponível. E como diz meu marido, eu com muito tempo disponível sou um problema muito sério, porque eu começo a causar com todo mundo ao meu redor, eu tenho muita energia. E eu pensei, eu falei, vou criar um Instagram para dar dica de livro, série, filme. Eu não tinha pretensão nenhuma de conversar a respeito dos 50. Eu queria, na verdade, dar dicas para mulheres que estavam com tempo, na verdade, né? Aos 50 anos, eu acredito a gente tem mais tempo, mais disponibilidade, enfim. E ele começou assim, se você for no começo do meu blog, não sei se fala blog ou perfil, enfim, eram umas dicas, tinha umas coisas interessantes, o que eu estava vendo por aí, enfim. E Você aí estava se situando ainda. eu estava me situando sem saber para onde eu estava indo. Mas o que foi muito interessante é que me deu um olhar novo sobre tudo que eu estava vendo. Eu comecei a assistir as coisas com a ideia de trazer a informação, não só simplesmente assistir. E aquilo começou a me fazer muito bem, Adri, porque eu É, foi o que me tinha, aconteceu também, esse olhar, né? A gente não muda o é? olhar, é incrível. Muda. Então, assistir um filme à noite não era só assistir um filme, era assistir um filme pensando como que eu ia contar a respeito desse filme. Foi muito Legal. interessante. E no começo, posso continuar, mais ou menos? Claro, vai. Estamos E no ótimas, estamos começo de ótimas. 2019, o que que aconteceu? Eu tenho uma amiga, Bárbara, ela com certeza não está nos assistindo, porque ela está morando em Paris agora, que é uma desembargadora, estava se aposentando, e é daquelas amigas que topam tudo. Qualquer novidade, eu podia chamar a Tânia, e ela também estava nesse momento de se aposentar, enfim, de querer novas experiências. E eu convidei a Tânia para ir numa rodada de conversas com a Tipiti do Fica Conversas, onde ia ser discutido o novo feminismo. A Tânia queria me matar. Ela falou assim: o que a gente vai discutir das mulheres de 50? Ela estava com 56 sobre o novo feminismo. Ela queria me matar. E foi muito interessante porque a gente saiu dessa roda de conversas se sentindo duas tiranossauro rex, sabe? Duas jurássicas. A gente olhou uma para a outra e falei, Tânia,
esse mundo está mudando, querida, e a gente está ficando para trás. Que mundo, que bolha a gente está vivendo. Ela falou, Clau, me convida para essas experiências, porque isso está fazendo a gente oxigenar, a gente viver numa bolha de amigos, social, cultural. E aí que me deu o start, o insight, começar a contar essas experiências. E foi aí que Ou seja, você entrou nesse evento da Tipiti. Eu conheço a Tipiti também de Santo Américo, anos. Nossos filhos foram colegas. E gosto muito dela, acho ela muito séria, muito competente em tudo que ela escolhe fazer, né? E aí você estava falando, então, que entrou de um jeito nesse dia do Fica Conversas, né? Isso. E aí saiu de outro jeito. Completamente. Eu notei claramente que eu estava ficando uma mulher muito atrás do meu tempo. Porque foi interessante se abrir para aquelas conversas com meninas que estavam além de serem millennials. Elas tinham 20, 25 anos. E quando eu vi as palavras que eram discutidas, os temas, os assuntos, eu olhei para a Tânia só no vinho, assim, eu falei, amiga, ou a gente se recicla e dá um restart, ou a gente vai ficar para trás. E ela falou, você tem razão. E foi um ano, assim, foi um divisor de águas, porque a gente percebeu que tinha muita coisa acontecendo muito rápido. Eu também percebi, foi assim, né? Um boom. Muito rápido e muito antes da pandemia. Eu nunca tinha ouvido falar, eu ouvia falar o que era uma startup, uma fintech, mas essas coisas para mim eram muito distantes da minha realidade. Essas palavras novas que mudam a cada momento. E foi interessante mergulhar nesse mundo novo que para mim é um outro universo. E foi aí que eu comecei a mudar um pouco o cool, entrando nessas experiências, contando um pouco do que eu estava vendo. E aí eu acho que ele nasceu de fato, em março de 2019. Ele foi você foi maturando. 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 Eu queria que então você me contasse, na sua versão atual, como que ela é melhor do que a sua versão de 10, 15 anos atrás? Bom, ela é muito melhor. Ela é muito melhor. Gente, meu óculos está dando reflexo. Agora eu vou tirar. Já consigo ouvir. Ela é muito melhor. É óbvio que a gente tá falando. Eu sou uma mulher de 52 anos. Claro que eu sempre brinco. Minha coxa não é mais aquela coxa durinha. Meu braço tem a asa do Batman aqui, por mais que eu treine. Não tem. Você olha para o espelho, cada vez é uma coisa que vai mudando. Mas o que eu acho que é muito rico para mim, nessa idade, é, primeiro, a percepção de que, assim, eu fiz o que dava para ser feito. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance, fisicamente, para chegar nesse momento saudável, que para mim era o mais importante. Isso não é demagogia. Eu queria chegar aos 52 anos saudável, com o joelho forte, para não ser daquelas mulheres que reclamam, ai, dói as costas, dói isso. Não. Eu acho que a gente tem muita coisa à nossa disposição para chegar forte, saudável aos 50 anos. Então, assim, fisicamente, eu não tenho os 30, não tem problema, mas mentalmente, eu sou infinitamente mais jovem, mais esperta, mais rápida, menos preconceituosa do que eu era aos 30 anos. Aos 30 anos eu achava que eu sabia tudo. É tão bom isso. Não é libertador? É muito. Mas também eu acho a gente vem se preparando, mas continua, né? Claro. Porque, enfim, eu acho que a gente vai ter uma longevidade bem, eu espero, né? Bem acima do que o histórico vem sendo. Então a gente, enfim, precisa continuar super em dia com tudo, né? Sim, eu tenho um histórico, meus avós morreram com 99 anos, então a contar do meu histórico familiar, eu tenho pelo menos mais 47 anos pela frente. E se eu chegar como a minha avó linda, que até os 95 pegava um ônibus na frente da casa dela para ir no cabeleireiro que ela ia, que ela amava, eu penso assim, minha avó linda, 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 ficou espetacular até o fim da vida. Eu acredito que a gente tenha mais 40 anos muito, muito bem vividos. Nossa, que história legal da sua avó, muito bacana. Minha avó maravilhosa. Muito legal. Sabe o que eu acho que, assim, uma das coisas que mais move as mulheres é essa questão da vaidade mesmo, né? Eu fico impressionada com a minha sogra também,
quando a gente viaja, ela sempre me faz encomendas de cosméticos e maquiagem e tudo, e ela tem 89. A minha Então, avó com 99, ela não deixava ninguém chegar em casa se ela não tivesse com o cabelinho arrumado, com o cabelinho bonitinho, imagina. Era impecável, as unhas feitas. Eu acho isso importante. eu acho também. Eu acho, Fundamental. acho que a gente tem que estar se sentindo, né? Para poder passar para o mundo. E, Adri, mesmo porque a vaidade é muito lúdico, né? Eu acho que a vaidade é muito feminino. Faz parte da nossa natureza gostar, não digo por todas, mas desde pequena pintar a unha, pintar o rosto. Tem um lado meio lúdico nisso tudo, de gostar. Eu vejo a vaidade de uma forma muito positiva. Eu também, sabe, complementando isso que você está falando, eu acho que nós duas somos sintonizadas nesse sentido, e eu vejo a Miriam também super, enfim, alegre, comunicativa, né? O nosso pessoalzinho do sem idade. E aí eu percebo que é interessante porque a gente fica colocando essas questões de. Não é porque a gente vai ficar falando de nosso espaço no mundo, o espaço das mulheres, o espaço das 50 a mais, que a gente vai virar umas chatas, né? Que não tem toda essa parte da vaidade, do autocuidado e etc. Então eu vejo que nós temos esse cuidado de colocar tudo equilibrado, né? Claro, eu acho importante. Na verdade, eu acho que a gente está numa idade que a gente respeita a livre escolha. A livre escolha de como cada uma quer chegar. Eu parei, eu acho que eu fui muito julgadora em determinado momento, provavelmente muito antes de ter o perfil, que eu não tinha o contato como eu tenho agora com tantas mulheres, e vendo essa gama de mulheres, tanto você quanto eu que nos seguem de todos os cantos, todas as classes sociais, você começa a ver como cada uma tem um modo próprio de encarar a sua vaidade. E Uhum. eu não tenho o menor julgamento. Uma vez eu fiz um post agora a respeito do cabelo branco. Acho sensacional. E não é por isso que você sai pregando todas vão ter cabelo branco. Não, eu acredito no livre direito de escolha. Você quer, tá linda. Você não quer, você quer tingir, também tá linda. Como procedimento estético também, acho que cada uma faz as suas escolhas. E o bom de você ter 50 anos é justamente isso. Você escolhe como você tem esse livre-arbítrio e essa segurança. Como eu vou me sentir bem. Eu acho também que é importante a gente ter boas informações e fazer as escolhas, mas não, assim, na minha opinião, fazer as escolhas não querendo voltar a ser jovem, né? Mas querendo ter a melhor versão da nossa idade, né? Uma versão Exatamente. bacana da nossa idade. Né? Eu também não sou Exatamente. absolutamente contra qualquer procedimento, inclusive nem plástica, não sou contra. Não posso te jurar que eu nunca vou fazer, não Nem sei, eu, né? Então, nem por eu, pelo enquanto não, mas, contrário. né? Pelo contrário, eu sou É, super, super a favor. Eu sou a favor de cada uma fazer o que se sente bem. E se sente bem para ela, ou se for para o companheiro, para ela, enfim. é porque Eu, só dessa forma a pessoa eu acho que vai conseguir ficar bem pro externo, né? Só no momento que ele ficar, que nós ficamos bem conosco, é que a gente coloca para fora isso, né? claro, claro. E eu acho que cada uma sabe aonde pega. Se você olha para o espelho e vê o nariz que você não gosta, por que não? Se você tiver condições, vai e faz. Cada um, é muito fácil, acho que a gente passar para o papel de julgador e criticar quem se incomoda com o nariz, quem se incomoda com o pescoço, quem se incomoda. A gente não está na pele. Vai lá, faz o que você quiser. Eu sou a Não, favor. assim como não julgar quem decide não fazer nada, né? Aquele Claro, documentário da Jane Fonda, ela, enfim, fez 1000 procedimentos, e aí lá pelas tantas ela fala que, puxa, gostaria muito de ter tido a coragem de deixar o rosto como a Vanessa Redgrave, né? exatamente. E então eu tomo um pouco esse cuidado, porque às vezes a gente está num momento um pouco desesperado e aí pode tomar decisões precipitadas, né? Também tem isso. Então, Por isso eu então sempre. acho que a gente tem que ir aos poucos, né? E também super importante, assim como bons médicos, eu acho que a gente tem que se cercar de bons profissionais, né?
dessa área, porque às vezes o barato sai muito caro, Claro, claro. né? E justamente se você tiver alguém que você confia muito, vai olhar para você e falar assim: você não precisa de nada. Vai para Uhum. casa que você está bem. Você não precisa de nada. Eu acho isso importante também, né? Um segundo olhar. Mas, enfim, isso é um contexto É tão isso. extenso. Então, deixa eu te perguntar, se você, essa coisa dos tesouros da maturidade, né? Qual conselho, então, que você daria para aquela Cláudia lá de 15 anos atrás, que a gente estava ouvindo sobre ela agora? Nossa, eu ia primeiro falar para ela largar de ser tão medrosa, que a vida ainda ia trazer muitas surpresas. Eu ia falar para ela se abrir um pouco mais para o diferente, para o que é diferente dela, que o diferente dela, das opiniões, é o que vai enriquecer. Porque aquela Cláudia de 15 anos atrás, ela ficava na bolha do que é sempre igual. E aquilo me deixou uma pessoa engessada, enrijecida. E eu falaria para ela: vai para o diferente, procura pessoas diferentes, de mundos diferentes, com pontos de vistas diferentes, que aquilo, ainda que seja para discordar, aquilo vai te enriquecer muito e vai te transformar numa mulher muito mais sensata e muito menos preconceituosa. Que legal, adorei isso que você falou. Muito legal, muito legal. E a gente está falando aqui da parte boa, né, da maturidade, É, mas a maturidade também tem o seu lado sombra, que a gente também conhece, né? claro. Então, desse lado sombra, quais que as coisas que mais te assustaram e as que mais você demorou assim para superar, que levou mais tempo para vencer? E como que você venceu, né? O primeiro lado sombra que eu tive quando eu fiz 50 era chegar à conclusão: e agora? Eu estou na metade. Com boa sorte, eu estou na metade. O que, que eu vou fazer? Eu sou essa mulher que eu queria ter sido? Será que sou eu aos 50, aquela mulher que eu sonhava? Eu acho que os 50, isso pode ser bom ou pode ser ruim, né? São dois lados da mesma moeda. Você pode chegar nos 50 muito frustrada na posição que você está, porque você tem medo de não ter tempo ainda de fazer o que você quer fazer. Porque aos 30, a gente sabe, o mercado de trabalho é aberto, você tem energia, você tem disposição, as pessoas te contratam. Aos 40, um pouco. Aos 50, a gente sabe que as portas se fecham. Em todos os sentidos. Quando a gente fala de invisibilidade, principalmente invisibilidade no mercado de trabalho. Eu tenho É uma carreira verdade. estável, eu não precisei passar por isso. Mas eu passei por outros questionamentos. Eu pensei, eu cheguei financeiramente onde eu queria, eu cheguei culturalmente onde eu queria, eu visitei os lugares que eu queria, eu comi tudo que eu queria, e aquilo começou a me dar uma certa agonia. Eu acho que esse é o lado da maturidade que quem não vai preparado pode se assustar um pouco, porque o tempo começa a escoar da tua mão, né? Você não tem mais aquela vida inteira. Principalmente, Adri, a gente sabe, por melhor que a gente chegue aos 80, a gente não vai ter a disposição que a gente tem agora para fazer as Não, coisas, certamente. Não, né? não. Então, eu comecei a sentir o tempo correndo muito rápido. Isso começou a me dar um pouco de medo. Tanto é que eu tenho sonhos recorrentes, é muito louco, que eu vou viajar e eu não saio do quarto e passo uma semana e eu não consegui visitar nada. Aí eu me dei conta, eu falei, gente, isso não é um sonho, sou eu, é minha vida. Eu tô assim. Isso é um recado meu para mim, né? É um recado do meu inconsciente. Tem tanta coisa ainda que eu quero fazer, e agora? Eu não quero sair desse mundo sem fazer isso. Eu quero sair desse mundo tendo vivido tudo. Eu Então, acho a que forma como você venceu é essa, abraçando tudo. da- eu queria abraçar tudo, né? Eu Abraçando queria tudo que você viajar. consegue. Eu queria viajar para todos os lugares, eu queria fazer um monte de coisa que eu sei que talvez não vai conseguir. Então eu procuro me acalmar um pouco, diminuir minha ansiedade, falar, calma, vamos fazer o que dá tempo. Vamos fazer o que dá tempo que está ao teu alcance. É verdade. Eu te entendo perfeitamente. E deixa eu ver aqui o que mais que eu tinha. Ah, a gente já falou disso, né? Do negócio de termos começado juntas Isso. e
E aí, o que eu tinha separado para te perguntar sobre esse assunto é assim, quando começou a interação, né, com as seguidoras? O que que Tá? foi que você, o que que te impactou mais? Você tem algumas lembranças de coisas específicas que você Várias, possa dividir? várias, várias. No começo, eram poucos, né? Era família, amigos que curtiam, enfim, achavam interessante. E eu fazia uns posts muito duros, assim, eu tinha muito medo de me expor, eu tinha vergonha de me expor, eu não queria me expor, enfim. E aí ficava, na verdade, um perfil um pouco distante, que a interação é menor. É natural, a interação é menor. Quando eu fiz esse primeiro post que eu te falei, contando da experiência, foi impressionante. Teve uma interação bem grande e eu me assustei. Eu me assustei porque eu falei, uau, estão lendo o que eu estou escrevendo. E agora? E é uma responsabilidade, né? Porque você está escrevendo e você está colocando o seu ponto de vista e você também está fazendo uma interação com as pessoas. E eu sempre brinco, eu não tinha um formato meu ainda. Eu era muito influenciada por uma, por outra. E eu lembro que eu colocava algumas expressões em inglês, porque eu lia muito em inglês, pegava informações de jornais, enfim, que eu gosto. Não é porque eu sou pretensiosa, eu gosto de pegar informações, principalmente quando fala dos 50. A gente tem poucas referências aqui e ele já está um pouco mais Sim, você adiantado. tem E razão. eu colocava umas referências. E eu tenho uma seguidora, que é até minha amiga hoje, a Luciane, e ela me mandou um direct. Ah, eu gosto tanto do seu perfil, mas eu acho que fica muito antipático você colocar algumas. Ela fez uma crítica de eu ter feito, colocar umas expressões em inglês. Ai, aquilo me doeu. Eu fiquei inconformada. Eu falei, eu pensei, né? O perfil é meu, eu escrevo do jeito que eu quiser. Quem é ela para falar? Aí eu achei interessante que eu tenho uma amiga fantástica, ela me chamou e falou, Clau, o perfil não é mais seu. A partir do momento que você está abrindo para os comentários, você tem que estar aberta para as críticas também. Isso é muito complicado. Você tem que deixar teu ego de lado. Eu não estou falando haters, né? Haters, a pessoa que Sim, entra do nada e faz uma crítica sem fundamento, é uma questão que faz parte também. Mas críticas ao teu pensamento, a tudo, você está se expondo, né? E essa exposição, você tem que estar aberta para crítica também. E para mim foi muito interessante começar a ter essa interação, começar a ouvir as críticas, sem me abalar pessoalmente, entender os outros pontos de vista. E isso para mim foi fundamental. Foi fundamental. Entender o que a pessoa do outro lado tá percebendo do que eu estou escrevendo. E não necessariamente eu preciso debater com ela. Ela está colocando ponto de vista, eu estou colocando o meu, às vezes saem diálogos, às vezes não, e está tudo bem. sim. E para mim isso foi um momento importante. Eu acho que foi um momento de crescimento. E que bom que você tem essa amiga, né? Que foi tão, que teve essa percepção tão boa, porque Super. é fato. No momento que a gente quer colher os louros também, né? A gente tem que arcar com a Sim, responsabilidade de estar aí falando para tanta gente, né? claro, claro. E é muito complexo às vezes, porque você pode gerar discussões. Eu tento não colocar nada muito, por exemplo, como você também não. Eu não coloco absolutamente nada de política. Não coloco Eu porque. procuro ficar isenta, né? E aquele espaço, eu acho que é um espaço de uma outra temática. Existem N blogs para falar sobre política, gente muito mais vivida, ainda que eu leia muito, gosto, me interesso profundamente, mas esse não é o espaço. Então eu evito algumas coisas. Não é que eu tento tangenciar quando eu sei que talvez vá ferir alguma sensibilidade, suscetibilidade. E às vezes eu coloco. Eu lembro que eu fiz um post da Greta o ano passado, nem a favor nem contra, explicando, temos que conhecer o pensamento dessa menina. Quem é a Greta Thunberg, que está falando tanto sobre mudanças climáticas, enfim. Nossa, eu perdi de seguidora, fui massacrada, você não tem ideia. Aquilo foi uma revolução, porque eu nunca tinha tocado num tema atual. Eu ficava mais no tema periférico. Quando eu falei sobre a Greta, e não era nem falando que sim nem que não, era vamos entender para poder criticar. Vamos Sim, entender para poder criticar. Eu fui massacrada. é.
Também já aconteceu isso comigo. Eu coloquei um post do Moro e não falando nada sobre, dizendo que a gente, enfim, está sofrendo, mas não colocando o dedo em nenhuma ferida, mas na verdade colocando o fato de eu ter me emocionado com a esposa dele ter Eu postado lembrei. um poema que então dava a entender que aquilo ia acontecer, né? E como, enfim, era uma esposa ao lado do marido, mais que tudo, né? E como a vida pode ser realmente nos pressionar e tudo. E também foi bem complicado. Eu acho que eu tenho, inclusive, amigas que não é que pararam de me seguir, mas nunca mais comentaram nada depois daquilo. Umas Porque duas elas ou também três, foram assim. atacadas. Sei lá, não sei, eu respeito, mas não foi a minha intenção. A minha intenção foi falar da pessoa, porque eu não acho que esse é o nosso espaço, eu concordo com você. Né? Eu Às não vezes, claro, reparei. não dá, né? A gente tá. Se você vê coisas contra a mulher, enfim, aí você tem que se manifestar. Claro, claro. Mas eu concordo com Política. você. Não, eu não teria. A não ser que eu fosse uma jornalista especializada na área, ou tivesse a fim realmente de discutir isso. Isso não significa, muito pelo contrário, que eu seja alienada. Eu sei exatamente o que está se passando. É uma escolha minha não discutir isso, como a sua Sim, também. sim, Né? sem dúvida. Eu acho que tem temas super interessantes para a gente discutir, além da Claro. política, sem ser alienada, na verdade. E me fala uma coisa, como que você faz assim a sua curadoria, seu dia a dia? Que a gente é tão diferente, né, umas A das minha outras. cabeça, sabe quando você abre 200 abas no computador e fica uma musiquinha tocando no fundo e você não sabe da onde? Sei. Aquele Essa é vídeo minha, que você começou a assistir e e aí você você não fala, sabe aonde né? está. Essa é minha cabeça. Minha cabeça tem 300 abas abertas, uma musiquinha tocando. Eu sou muito curiosa, Adri. Eu sou muito curiosa, eu gosto de fuçar, gosto de ler. E eu acho que eu entendi como funciona o Instagram lá atrás, justamente para procurar informações. Eu sempre usei o Instagram como instrumento de informações. Eu não curtia muito é, o meu look. Eu seguia uma ou duas de look do dia, mas chegou uma hora que aquilo começou a me cansar um pouco e eu ia muito em busca de informações. E comecei a entender o algoritmo dele, as hashtags. E aquilo começou a me fascinar. Eu falei, olha que bacana, eu posso procurar informação rápida, porque é muito rápido, né? Ele se atualiza muito rápido, eu posso procurar. E aí eu vou segmentando o que eu gosto. Então, a minha curadoria está baseada no que eu leio, que eu gosto de ler bastante também, alguns livros temáticos, alguns jornais interessantes e coisas que eu descubro, que eu acabo descobrindo. Eu tenho mais ou menos uma ideia do que eu vou postar alguns temas que eu quero abordar na semana. Mas sempre surge um assunto interessante ou outro atual que eu gosto de postar. E os stories eu vou colocando as coisas mais rápidas, né? Aquelas coisas mais, olha que interessante isso, que bacana aquilo, enfim. Mas eu sou fuçadora. Eu gosto de fuçar. Eu gosto de fuçar. E sabe uma coisa que eu gosto de fazer? As pessoas que eu admiro, que eu gosto, que eu sigo, eu gosto de ver quem elas estão seguindo. Hum, Então eu penso assim, pô, se ela tá seguindo, é porque é legal. Aí eu vou seguir, vou procurar quem que ela tá seguindo, entendeu? E aí eu vou descobrindo coisas interessantes. É um mundo, né? eu vou me embrenhando também. A gente É, vai indo, de repente você diz, você não nossa, como sabe que tá aqui, como né? eu cheguei aqui. Exato, isso também me acontece. E então você não tem assim uma rotina super definida. Eu tenho uma Vai indo rotina, não, conforme. eu tenho uma rotina definida de horários que eu trabalho, sem dúvida nenhuma. Todos os dias, das 7 às 9 da manhã, eu tô, assim, já sabem que nem me interrompa nesse horário, das 7 às 9 da manhã e mais ou menos das 7 às 8 e meia da noite. São os horários que eu dedico. Quando eu tenho tempo, um pouquinho na hora do almoço também, eu aí acabo respondendo, interagindo. Mas o horário da manhã é o horário que eu faço uma. Eu já sei o que eu vou postar naquele dia. Eu tenho mais ou menos o cronograma na minha cabeça. Mas aí eu faço uma varredura do que está acontecendo de legal, que eu acho que pode ser do interesse de quem está lendo. E aí eu acabo. Quando é um negócio muito rápido, eu coloco nos stories. Quando eu vejo que aquele assunto merece um post, às vezes eu deixo para fazer no dia seguinte,
Ou às vezes eu faço naquele momento mesmo, se é uma atualidade. Eu falei, isso vale um post para hoje, porque amanhã já vai estar datado, sabe? Uhum. Por exemplo, da série, daquela série que para mim me impactou profundamente, o Bom Dia Verônica, eu Sim, da tinha série. terminado de assistir aquela Eu não série. assisti ainda, mas estou bem curiosa. Ela é muito impressionante. E eu falei, eu queria escrever sobre ela hoje, porque aquilo me impactou muito. Eu não queria deixar para escrever. E eu já tinha um tema para aquele dia. Eu falei, não, vou falar porque aquilo estava me pegando profundamente, principalmente quando se debate abuso emocional, enfim. Mas eu tenho uma rotina dentro das minhas 1000 abas Sim, abertas. entendi. Eu entendi. É legal ter essa coisa do assunto quente, não só quente porque ele está sendo um assunto do momento, mas às vezes ele está quente dentro da gente, né? Às vezes eu também escrevo ou gravo alguma coisa porque você não quer deixar aquele sentimento ali escapar, né? Você está sentindo Exatamente. na hora. Como É, eu não tenho formação de jornalista, embora a gente escreva bastante, você também não, você não aprendeu sei lá, né? Guardar o sentimento e depois pegar da gaveta de volta. não, A gente não, não não, passou por esse cursinho. por esse treinamento, não. Exatamente. Me conta assim, e atualmente, assim, de coisas do momento, o que que você tem aprendido com as mulheres que te seguem? Aliás, homens te seguem? Tem Tem? vários. E que comentam. Que comentam. Eu tenho um fiel seguidor bárbaro. Eu não conheço ele pessoalmente, mas ele tem uma sensibilidade, o Guilherme, e ele comenta todos os stories. Talvez ele não se sinta à vontade para comentar os posts, mas os stories ele sempre comenta. Que É super legal. interessante. Eu tenho alguns também. São os fluxos, né? A gente percebe, não sei se você percebe, entra, depois sai, entra, depois sai. Você tem os que permanecem fiéis. Então, tinha uns homens que entravam, comentavam, depois saíram, mas esse é fiel. Ah, que legal. E o que que você então tem aprendido de novidade, assim, uma coisa que foi uma seguidora que chamou sua atenção de alguma forma para aquilo? Gente, tanta coisa. Tanta coisa, tanta coisa. E você sabe o que é interessante? Muitas acabam me mandando por direct coisas, porque assim, a gente faz, eu faço sozinha, não tenho tempo. Se eu tivesse tempo, se eu tivesse disponibilidade, eu ia varrer de cima a baixo. E muitas acabam vendo, pensando coisas interessantes e me mandam por direct. E falam: olha, Cláudia, é muito legal para você postar. Cansei de postar coisas que elas me mandam, e eu fico super agradecida. Hoje mesmo, o story da Reese Witherspoon falando sobre a mulher no cinema, os roteiros, foi a Maria Brufato que me mandou. E eu acho muito interessante, porque elas veem que é um canal que tem visibilidade, e para elas falam: olha que bacana que está acontecendo, e acabam me Ou mandando. seja, elas nos usam para comunicar uma coisa bacana para a mulherada toda, né? Super, porque Comigo tem também acontece isso, eu não adoro. é? É muito bacana. E eu me sinto super honrada de falar: caramba, você lembrou de mim, que legal, Uhum, que uhum, eu também. privilégio, que É, privilégio. é E muito isso eu bacana. aprendo. E aí, isso me dá um leque de opções gigante, porque eu acabo aprendendo coisas distintas, diversas e de mundos diferentes do meu, que eu acho muito interessante também. Porque é natural você acabar ficando numa bolha. Não é por uma questão de elitismo, não elitismo, você acaba ficando numa bolha de pessoas que te cercam, ou que estudaram com você, ou que trabalham com você. Infelizmente, ou felizmente, eu tenho um trabalho que eu fico sempre naquilo. Ele não me expõe para outras pessoas. Então, eu não tenho acesso a essa diversidade. Essa diversidade eu acabo tendo no meu mundo pessoal. E via Instagram foi muito interessante, porque eu posso dizer com certeza, grandes amigas minhas eu conheci por aqui. E que hoje eu posso chamar de amigas mesmo. E conheci pelo Instagram, um negócio impressionante. Legal, né? E Eu... pessoas, não é bacana? É que, na verdade, a gente tem uma rotina de amigos e de vida pessoal que eu concordo, não é essa uma questão de elitismo, de nada disso. Simplesmente é a nossa vida. E realmente o leque abre, né? Quando a gente Incrível. começa a entrar nesse mundo. Abre, realmente é muito. Eu tenho ficado muito realizada, assim.
Aqui está a Mônica Frussar, minha querida, maravilhosa, que ela está aqui. A Mônica, a Bia Alice, então, a Bia Alice, que eu conheci aqui, é uma amada. Eu tô até com as... Eu prometi para ela que eu ia usar o trabalho dela, que é Ai, que maravilhoso. lindo. Se você não conhece, Adri, a Não, Bia, não conheço. o escaravelho, esse bracelete de cigarra. Eu falei, Bia, vou usar suas coisas hoje. Que legal. A Mônica Frussari é uma querida maravilhosa, que eu fiz várias lives com ela, fez um Feng Shui aqui na minha casa que mudou a energia de casa. A Cláudia dos óculos, a Mira, não tem nem o que falar. Eu tenho tantas, a Fernanda Fonseca, a Tipiti, tanta gente que eu conheci através do Gostoso, Instagram. né? Assim, a Ah, Mônica Tipiti você Frussari conheceu assim também? também, Ah, também. que legal. Foi seguindo Fica Conversas. Ah, que bacana. E Que eu legal. acho que é um privilégio, porque aonde eu iria conhecer mulheres tão maravilhosas? É. Que quanta mulher bacana fazendo coisa bacana, Adri. Quanta E gente sabe que maravilhosa. isso é muito interessante porque quando eu fiz a live com a Silvia, ela falou isso, a A Miriam falou Silvia. isso, e aí eu também reparei que umas mulheres jovens estão falando isso, né? Eu estava assistindo uns stories da Luísa, que estava falando de cosméticos, e depois da Bárbara também. E elas estavam contando emocionadas de como essa interação com outras mulheres e mulheres que elas nem conheciam enriqueceu a vida delas. Então eu acho bacana que isso permeou a faixa etária, né? Não tem mais essa coisa da idade. E nós nos misturamos, De jeito nenhum. né? A Silvia eu conheci por aqui. A Silvia eu conheço pessoalmente. Também ficou minha amiga querida, mas eu conheci por aqui também. A Patrícia Parenza, quando ela veio para São Paulo, a gente foi tomar um café. Eu penso, que privilégio conhecer essas mulheres que É, estão arrasando. é bem legal, né? E o que mais que eu tinha pensado aqui de te perguntar, porque tem um monte de coisa, né? Só que a gente já foi permeando aqui. E Você tinha como que você lida com essa questão da exposição das ideias, de ficar exposta e na tua casa? Eu acho que eu nem tinha colocado isso para te perguntar, mas me ocorreu agora uma coisa importante que eu queria saber. Como que funciona com a tua família? Hum. Quando às vezes eles talvez não concordem exatamente ou com o teu ponto de vista ou com o fato de você estar se expondo daquele jeito. Acontece, tem essa dinâmica? Ai, sabe que não. Eu vou separar minha família em dois lados, né? Meu núcleo pequeno, meu marido, meus filhos e minhas irmãs, que eu sempre falo delas, são milhões de irmãs, minha mãe, enfim. A Beth me disse. É, são várias. Aqui em casa, tem, obviamente, meu marido, eu acabo expondo muito pouco a minha vida com ele. Se você vê, não tem um story meu com ele, eu não falo dele, eu ponho um post dele no dia do aniversário e ponto. Então, a minha vida pessoal com ele, eu não exponho. Eu praticamente não exponho. Com meu filho também não. Eu não sei você, mas meus filhos não gostam. Meu filho não gosta. Meu filho não gosta. Não, eles quase nunca aparecem, só alguma foto, assim, Dia das Mães, essas coisas. Exatamente. E eles leem, obviamente leem, seguem, mas acompanham por cima, não dá tempo de ler tudo. O meu filho é muito divertido, porque quando alguém posta alguma coisa contrário ao que eu falei, ele fica bravo. Ele fica bravo. Toma as Mas dores. como ele tem 18 anos, ao mesmo tempo, ele me indica quando fala, ela tem razão, ó, teu post tá errado. Ele acaba fazendo meio de campo muito bem feito. As minhas irmãs, eu vou confessar, eu não sei se elas leem mais o que eu escrevo. Eu acho que elas não têm mais tempo. Porque uma acabou de ter bebê agora, a outra trabalha, a outra se mudou para Trancoso. Ela trabalhava no Mozarteum, ela fazia os festivais de música de Trancoso, resolveu largar tudo aqui, foi para lá. Então, a minha mãe acompanha e minha mãe e minha tia acompanham tudo. E eu acho que elas não fazem críticas, não. Mesmo porque as minhas críticas, minhas discussões acabam sendo pessoais depois.
Mas Você sabe que eu tô te perguntando isso porque no meu café da manhã de ontem, eu acho, lá pelas tantas, não sei o que que a gente estava conversando, eu, o Marcelo e o Xande, que é o meu mais novo, e aí a gente falou alguma coisa que tipo, a gente nunca conhece totalmente as pessoas, ou a gente leva X anos para conhecer, não sei, alguma coisa assim que surgiu, e aí de repente os dois disseram assim: Ah, mas a gente não conhecia totalmente você antes do Viva Coroa. ah, Não, tem muita coisa sua que eu não sabia, do é seu que, jeito. Eu fiquei, uau! é que você está numa família predominantemente masculina, né? Sim. É. E eles não conhecem porque eles não se interessam, na verdade. Eles Eu acabam acho que o foco está em outra coisa, né? em outra coisa. E Mas ao tem. mesmo tempo, eu também devo confessar que eu fiquei mais aberta. Ah, também. Eu fui me expondo mais e abrindo mais, expondo meu ponto de vista, né? E me abrindo mais, talvez em coisas que eu não fosse abordar com eles, porque, claro, não seria do interesse deles. Claro. Então, nesse sentido, sim, eu acho que eu melhorei ao ficar mais aberta. Eu me sinto bem mais bacana hoje em dia. E agora você tem uma voz, né? Você tem uma Exato. voz gigante e que tem quase 60 mil pessoas vendo, e no café da manhã fala: Oi, então me. É, não, e tem as 180 mil do Face, né? Que é Ah, você tem outro o Face. público, Nossa, você tem o Face, verdade. com acho que Verdade. 175, sei lá, né? Gente, é verdade. É outro público, é bem diferente. É assim, as pessoas se posicionam de forma diferente. É Ah, é? interessante ver a Eu não diferença. vi. Às vezes elas nem precisam de mim, elas ficam discutindo entre Entre elas lá nos elas. comentários. É muito legal. Ah, mas é É bom, é muito bom. legal. É É bom. Não dá legal para você. mesmo. Não dá para você se posicionar o tempo inteiro a cada comentário. Não, e nem é necessário. Às vezes as pessoas falam: Não, Ah, mas você vai caminhar, mas você mora onde? Mas não fique triste, não use só, enfim, medicação, hormônios, também precisa dos exercícios. E aí, quando eu vejo, elas estão combinando coisas. É bem legal mesmo. ai, que bacana. E me falem, bom, já que a gente tocou no assunto da família e dos filhos, me conta como que é a interação da sua filha, né, com o Fifties. Ela te dá algumas dicas, porque eu sei que ela é uma médica, né? Ela não Então, tem não nem é que... tempo. Ela está Imagina. fazendo residência em ginecologia. Ela não tem nem tempo. Olha, para te falar, de vez em quando eu vejo, eu sei que ela vê os stories, que ela manda um coraçãozinho. Porque essa residência, ela está no terceiro ano agora, ela faz plantões, Adriana, que são insanos, plantões de 48 horas, folga 24. Então, eu passo às vezes, sempre a gente se fala por WhatsApp, natural, oi, tudo bem? Às vezes nem com isso ela consegue. Tanto é que você nunca vê ela comentando nos meus posts, porque eu sei que ela não tem nem tempo de ler. E ela jura para mim, as colunas da Vogue, eu duvido que ela tenha lido alguma. Eu duvido. Ela promete, quando sai, eu mando o link, ela fala: Juro, mami, que eu vou ler, juro que eu vou ler nesse fim de semana. Aí chega Ai, no fim de tadinha, semana, mas é compreensível, né? muito, muito, muito. Eu falei: Ai, nem se preocupa, não, fica tranquila. E a interação dela agora são só com os residentes abaixo dela, porque ela não tem tempo para nada. Eu imagino, essa vida é, é corrida mesmo, né? E essa profissão é muito É desgastante. sugadora, né? É, Exatamente. Suga e muito tempo. ginecologia, não sei as outras, mas quando ela está na obstetrícia, que é parto, né, um atrás do outro, ela acaba não tendo tempo para absolutamente nada, para nem falar comigo. É. E vocês, bom, no pouco que vocês conversam, ou quando vocês se encontram, passam férias e tal, vocês abordam a questão do envelhecimento de alguma forma? Você Ah, conversa com ela sobre as coisas que você sente falta, que ninguém conversou com você? não, eu e minha filha, a gente tem uma relação, é até difícil falar isso, de uma profunda. É difícil falar porque ela foi sempre minha melhor amiga. É estranho, e eu dela. Ela tem uma relação comigo que eu não tinha com a minha mãe. A Sandra querida, é a sogra da minha filha.
E a Sandra é pior ainda, né, Sandra? Porque o Renato nem liga sendo homem. Ela sofre tanto quanto eu. E eu e ela, a gente sempre teve uma parceria, Adri, muito grande. Eu não lembro, é claro que era outra geração com os nossos pais, mas eu não tive, não tenho com a minha mãe o que eu tenho com a Vitória. Quando eu brinco que ela é uma alma antiga, de fato ela é uma alma antiga. Ela sempre teve uma serenidade que eu não tinha. E quando, mesmo ela estando na faculdade, enfim, eu tinha ela, que era uma faculdade pesada, um internato, eu sempre tive ela do meu lado à noite. E ela é muito. A gente dormia juntinha, sabe? A gente sempre foi muito Muito física, amorosa. muito uma com a outra, querer colocar aqui para dentro, sabe? Eu queria colocar ela dentro da minha barriga de novo. E quando ela foi, o que que aconteceu? Ela tem 4 semanas de férias por ano. É muito pouco. É muito pouco. E eu tive tempo de visitá-la em 2018, que eu fiquei bastante, agora que eu fiquei um mês, que foi quando teve o furacão. E aí Sim, veio a que pandemia. nós conversamos, inclusive, E aí né? Eu veio a fiquei bem pandemia. assustada com as imagens. Foi, nossa, essa história foi difícil. E veio a pandemia. Então, quando eu fiquei um mês com ela, eu queria saber da vida dela. Quando eu fiquei lá, eu também queria saber a vida dela, a rotina dela, como é que estava, as coisas dela, as questões do hospital. Então, a gente acaba abordando muito mais o que está se passando com ela. E ela é muito divertida, ela é muito irônica. A Vitória tem um humor diferente, ela é muito mais quieta do que eu, muito mais reservada. Tem as mesmas amigas, ela fez Santo Américo também. Ela tem as amigas do Santo Américo, ela está com 31, ela tem as amigas dela há 25 Da anos, que é o vida, né? núcleo Porque da tem essa vida, característica. Né? da vida. E ela mantém esses amigos assim, e ela é muito reservada, ela é bem diferente de mim nesse sentido. Mas é que se eu, Eu te pergunto porque eu tenho só 20 anos menos que a minha mãe. Mas esse nunca foi um assunto, né? E como você é realmente uma pessoa muito aberta nas questões, tudo eu fantasiando aqui como seria, né? com Ter ela. uma filha e poder falar sobre isso, porque eu Não, não na tenho. verdade, é muito interessante porque eu falo muito pouco de mim para ela. Eu acabo falando muito pouco de mim para ela. Eu acho que ela está entendendo o que foi esse processo e para ela foi muito importante que eu percebo quando eu criei o meu perfil, ela viu que eu canalizei aquela energia para outro lugar. Eu acho que de certa forma ela se sentiu aliviada, porque ela sabe que foi uma ruptura muito grande. Tanto é que onde eu trabalho agora era o quarto dela. Eu demorei, Adri, praticamente 2 anos para tomar Eu posse desse vi. quarto. É. Eu acho que foi quando foi o Feng Shui que você Foi o arrumou Feng algumas coisas e aí Shui. comentou isso na época. Eu me lembro de ter acompanhado e de ter pensado, puxa, É né? um luto. É um luto em vida. Você se desfazer. E ela foi embora com uma mala. Ela é completamente diferente do que eu, né? Uma mala foi embora, deixou tudo. Deixou tudo. Aí eu falei, eu não vou me desfazer dessas coisas. Ela falou, não, deixa. Quando você vier para cá, você traz. E aí eu perguntava, quer que eu leve? Ela falou, ai, mãe, você não usei. Ela usa uniforme o dia inteiro, aquele uniforme de cirurgia. Ela falou, se eu não usei, pode doar. E para você doar? E para você Sim. doar, que dificuldade. E eu abrindo as gavetas, e tinham fotos, tinham sutiãs, tinha biquíni, tinha as medalhas de natação dela do colégio. Eu abrindo aquelas gavetas, você fala, o que eu vou fazer com tudo isso? É É, difícil. é difícil. É difícil. Você Mas, acredita que falta 8 minutos? jura? É, Ai, tá que tão pena. bom, né? Ai, que pena. Tá tão Mas você bom. tinha me perguntado, eu acho que você tinha me perguntado também se a minha mãe tinha falado comigo sobre envelhecimento, É, exato, né? também. Não, nunca. Menopausa eu não tinha nem ideia do que era. E na linha das irmãs todas, você tá em que lugar? Eu sou a mais velha. Então, Eu sou praticamente. supostamente você passaria isso, né? Mas eu tô passando. É, porque Eu, tem uma diferença é, grande de idade, né? Se são muitas, Não, então. na verdade, eu tenho 52, eu tenho um irmão de 50, uma de 46, uma de 44, gêmeas de 42. Então, elas falam que elas estão aprendendo tudo comigo. Elas falam que bom que você fala sobre isso. Tanto é que a minha cunhada, que mora em Madrid, está com 46, e ela falou, Clau, eu acho que eu estou na perimenopausa, porque eu estou sentindo tudo que você fala. E minha mãe nunca conversou comigo.
Então, eu acho que, na verdade, minha filha ainda está lá longe, ela ainda está com outras questões, mas as minhas irmãs acabaram, eu acho que eu abri caminho para elas também para discussão, sabe? Que bom, né? Que legal. Minha mãe até hoje, a gente foi num restaurante, faz antes da pandemia, e ela foi falar sobre menopausa, ela falou baixinho. Ela falou, não, porque quando eu estava na menopausa, eu falei, mãe, É interessante, né, essa mudança geracional, assim. É muito. interessante, porque a minha mãe é aberta para um monte de coisas, mas a gente nunca conversou sobre isso. Não é interessante? Menopausa para elas, eu acho que era uma coisa que acontecia, ficava calada, provavelmente nem os maridos sabiam. Nem elas sabiam, Adri, o que estava acontecendo. Você acha que hoje em dia ainda tem as mulheres que não tocam nesse assunto com os maridos? Eu acho que elas não tocam nem com elas. Eu É, acho eu que também tenho exatamente essa impressão. para Tem uma muitas, negação, elas né? num processo de negação, porque a partir do momento que elas admitem, tem mulheres que lidam com acabou meu lado sensual, acabou minha feminilidade, eu não vou mais ser atrativa para o meu marido ou para quem quer que seja. Então, eu acho que elas entram num processo de negação grande para elas primeiro. E É. provavelmente para o parceiro também. Tenho certeza. Certeza. Porque isso implica muita coisa. Né? Implica uma mudança no teu corpo, implica uma forma como você se enxerga, porque isso é ancestral, né? A mulher, quando estava na menopausa, ela não tinha mais a capacidade reprodutiva. E isso reverbera para a gente até hoje. Eu acho que se a gente não tivesse tanta Existe uma informação, mistura, né? O que que é a sensualidade, a sexualidade e o que é reprodução, né? O que é exatamente, gerar uma outra vida. exatamente. Mas Eu é acho que esse tudo um pouco paradigma, misturado, né? então, e é esse paradigma que tem que ser quebrado, Sim, sem dúvida. É, não, não é? a gente quer orgasmos, não é? Aquela. E muita libido. E muita É, então, libido. exato. Exatamente. Agora que a gente E tem tempo, eu acho que tem de tudo. Eu acho que tem as mulheres que estão na menopausa e tem uma negação com elas, e claro, com todo mundo em volta. Eu acho que tem algumas que tipo, dão graças a Deus que acabou essa parte da vida, porque eu tenho lido de mulheres que, tipo, eu não quero mais sexo e acabou o assunto, várias né? amigas. Tipo, fecham o olho, as que são casadas fingem que não estão vendo, né? Se o marido, enfim, tá afim, não tá afim, se precisa, né? E tem as que ficam em pânico porque acham que aí o marido vai não estar mais Desinteressada afim por dela, ela. porque, né? Achar que ela está desinteressante. Então, a gente pode falar para várias audiências, né? E tudo bem, porque também cada um tem direito de fazer suas Várias. E escolhas, tem né? aquela. Não, gente, dá para falar e falar e falar. A que está casada, a que está solteira, a que está solteira e também está procurando, a que está solteira e também não quer mais. Gente, a gente vive num universo tão, tão diverso. Hoje em E dia, a tudo gente tem bem, essas né? opções. Essas opções, né, Adri? A gente tem a sorte de viver numa época que te dá a opção de escolher que caminho você quer traçar. E aí, Sim. como diz a Miriam muito bem, informação é poder. Então, vai se informar a respeito do que está acontecendo com você e se posiciona. Eu acho fantástico. Olha, eu tenho um namorado de 52, eu tenho 58. Maravilhoso. Eu tenho uma amiga de 52 que namora com um cara de 30. Uau! É. Ela já Só foi de pensar me casada. deu um cansaço, sabia? Nada. Ela já foi casada, teve filho, separou. Ela falou o quê? Eu já tenho uma Menina, carreira, já sou autônoma, estável. Eu quero é curtir e tá curtindo. que Eu não sei bom. se eu ia ter esse pique. Eu não ia ter esse Menina, pique. eu tô com dó da gente terminar correndo, porque Ah, faltam desliga, dois porque senão não minutos. fica gravada. Senão ela não fica Não, gravada. mas a gente vai falando até pelo menos ficar, sei lá, 21. Faltam uns três Nossa. minutinhos. Mas eu queria que você
te dar esse espaço para você falar alguma coisa específica que eu não perguntei, que você acha importante acrescentar. E desde já agradecer a presença de todo mundo, né? E de você ter aceito o meu convite, que eu fiquei muito contente. E então queria te dar esse tempo agora. Obrigada, querida. Ai, com certeza. Obrigada a você também. O que eu tenho vontade de falar e que eu procuro passar isso pelos meus posts não existe verdade absoluta. E eu, aos 50 anos, consegui mudar a minha vida, de verdade. Eu mudei a minha vida. Claro, eu tinha uma capacidade, uma autonomia financeira que me permitiu. E eu acredito que, indo atrás de uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer, que era escrever, e o Instagram foi um canal, eu consegui transformar o meu círculo de amigos, minha abertura. Então, eu acredito sim que aos 50 a gente tem possibilidades de transformar a nossa vida. Qualquer ela que seja. Falar mesmo se você tem autonomia financeira, se você não tem. Claro, existem possibilidades. A gente está numa era que os cursos são gratuitos. É só você acessar, tem uma infinidade de informações a teu dispor. Usa isso a favor. Vai atrás, vai se informar, vai se conhecer melhor. Se você tem capacidade financeira, vai fazer cursos, experimentos. Se você não tem, a internet é gratuita, os cursos são gratuitos. Eu acho que não tem mais espaço para você falar, eu não sei. Eu não sei. Concordo plenamente. E eu acho também que a todo momento, né, você pode recomeçar. E é interessante porque nós somos esse exemplo vivo, né, dessa novidade. Então, a própria Tipiti também, né? Quanta gente que a gente tem convivido. Todas minhas amigas que estão criando coisas maravilhosas. A Cláudia faz os óculos. Aos 52 anos, criou a linha dela de óculos. Ela é psicanalista. A Fernanda Fonseca, que é do Pandora Experiência de Vinhos, que criou Pandora aos 54. E, gente, basta usar a ferramenta, não como diz aqui, não precisa ter grana. Não, se você usar, na verdade, a ferramenta ideal para você naquele momento e tiver uma expertise em alguma coisa, vá em frente. Vai em frente. Eu acho que a única coisa que não vale é você se vestir, como diz a Tipiti, do não sei. E aí a vida vai passar, Adri. A vida vai passar sem julgamento nenhum. Você pode optar ficar assistindo novela, mas a sua vida vai ser aquilo. Sim. Não reclame. Eu também percebo que tem muitas mulheres que têm se voltado para esse lado da filantropia, né? Com essa faixa etária, né? A própria Kátia Perrone, a Andréia, que eu conheço, você também, né? As conhece. Criaram esse trabalho incrível, né? Que elas têm feito decor social, que é muito bacana também. Então, eu percebo que existe onde você colocar sua energia de uma forma bacana, né? Você não precisa... Claro, né? claro. Se você não tem... se você não trabalha, você tem uma família, você tem essa energia que você pode dedicar justamente o teu tempo para isso, abrir o teu coração, abrir a tua mente, né? Vai atrás. Sim, a mente eu acho legal, porque às vezes quando você assiste uma outra mulher numa situação de vulnerabilidade e você estava achando que a sua vida talvez estivesse um pouco vazia, você percebe, né? Eu acho que isso realmente abre os horizontes e é muito legal. Bom, eu tenho uma amiga. Depois eu tenho amigas de todos os. Não, pode contar. Né? A gente vai ter que fazer uma live com a listinha das amigas. De como elas vão mudando o olhar delas, que é fantástico, fantástico. Aos 50, aos 60. Vivíssimas. A minha amigona que virou coach, está com 70 anos, virou coach de carreira aos 67. Ixi, tem uma lista. Bacanérrimo, né? Então, deixa eu te agradecer novamente, agradecer a nossa audiência, que também tá bárbara, e dizer que eu estou muito contente com o resultado da live também, porque eu acho que foi gostosa. Eu tô lendo aqui o tempo inteiro que as pessoas estão achando muito bacana, então eu acho que a gente acrescentou um pouquinho mais
Que delícia. no dia dessas pessoas. E no nosso, Que né? delícia. Principalmente. Que delícia. Tá bom? Obrigada e tô disponível para fazer uma outra. Oba, eu também. Beijos, querida. Obrigada. Beijo, Tchau, obrigada. tchau. Tchau, querida. Tchau, tchau.